Alegrai-vos vós todos, porque grande há de ser a recompensa nos céus que um dia tereis. Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. Uma ótima segunda-feira para você que me acompanha nesse momento. Hoje, dia 7 de junho do ano de 2021, a segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Eu sou Jean Dias e esse é o nosso dia a dia com a palavra, nosso momento de fé, de oração, de meditação naquilo que a palavra do Senhor quer trazer para cada um de nós nesse dia de hoje. Meus queridos irmãos, nesta segunda-feira eu quero te convidar a, se possível for para você, que você consiga um caderninho simples, pode ser qualquer um que você tenha aí na sua casa. Caso você queira ou ache que seja melhor, você pode comprar um baratinho mesmo, para a gente fazer o nosso diário do dia a dia com a palavra. E aí a cada dia, nós, ao meditarmos o Evangelho, nós colocaremos no nosso diário do dia a dia com a palavra aquilo que a palavra do Senhor nos trouxe naquele dia. De forma simples, de forma que você entenda como é um diário, apenas você terá acesso. Então você pode colocar uma frase, você pode colocar um pequeno texto daquilo que o Senhor quis trazer para você nesse dia de hoje. Seja muito bem-vindo, é com muita alegria que nós iniciamos mais uma semana na presença de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de nós acolhermos o Evangelho de hoje, aquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós, rezemos. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós, nesta segunda-feira, meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs,
o evangelho de hoje, retirado de São Mateus, muito conhecido, o evangelho das bem-aventuranças. E aí Jesus, ele sobe ao monte mais uma vez para ensinar, ao ver aquela multidão, e ele nos dá aqui claramente um passo a passo de tudo aquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos nos comportar para que nós alcancemos aquilo que vem de Deus, para que nós alcancemos a vida eterna, para que nós alcancemos a nossa chegada aos céus. Bem-aventurados seremos cada um de nós, se ouvirmos e cumprirmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos pede. Bem-aventurados seremos nós quando formos pobres, pobres de coração, quando formos humildes, quando não desejarmos muito além daquilo que nós precisamos, enquanto tantas outras pessoas estão passando por dificuldades. Bem-aventurados seremos nós quando tivermos um coração pobre, porque será nosso o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus queridos irmãos, quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes você tem chorado no lugar errado? Não tenha medo, não tenha vergonha de chorar. E se você precisa de um lugar para chorar, o melhor lugar que eu posso lhe aconselhar é o colo do Senhor, é na presença do Senhor. Então, meu irmão, se você hoje passa por essa situação, procure o Senhor, procure o seu colo, o colo acolhedor. Ele está à sua espera para te acolher e te consolar. Bem-aventurados seremos nós quando chorarmos no colo de Deus. Bem-aventurados seremos nós quando formos mansos. Bem-aventurados seremos nós quando tivermos fome e sede de justiça, porque seremos saciados. A injustiça não deve fazer parte da nossa vida. Nem a injustiça e nem a omissão. A partir do momento em que nós fechamos os nossos olhos para as injustiças, nós acabamos fazendo parte delas também. Bem-aventurados serão os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus nos mostrando, nos dizendo a necessidade que nós temos de ser misericordiosos para com os outros, assim como o Pai é misericordioso para conosco. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E se nós não conseguimos, não enxergamos a Deus no nosso dia a dia, nas coisas que nos rodeiam, então nós precisamos analisar como é que se encontra a nossa vida e o nosso coração, para que nós possamos enxergar a esse Deus que tanto nos ama. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Aquilo que há dias atrás nós comentamos das nossas dificuldades. Muitas vezes, quando nós entramos para o serviço do Senhor, das calúnias, das falsas acusações, dos males que nos dizem quando começamos o serviço do Senhor. Pelas vezes em que nós vamos servir e dizem que agora nós somos os santos, os beatos. Pelas vezes em que nós começamos a servir e dizem que nós agora vamos morar na igreja, porque não entendem o nosso serviço, a nossa necessidade de estarmos próximos ao serviço de Deus e dos irmãos.
Então, meu irmão, se você está sendo perseguido nesse momento, se você está passando por essa fase, não temas, não desista. Deus está contigo e está te dizendo: bem-aventurados sereis. Então, meu irmão, bem-aventurado estáis sendo quando fazem isso contigo, pelo nome de Deus. E por fim, ele vai nos dizer aquilo que talvez afague o nosso coração, aquilo que talvez nos faça confiar um pouco mais e seguir adiante. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, meu irmão, se até o próprio Jesus foi perseguido, porque nós não seríamos. Se todos os profetas foram perseguidos, que nós temos de tão especial que não seríamos? Mas é justamente nesse momento da perseguição, nesse momento das dificuldades, nesse momento em que talvez nós pensemos se vale realmente a pena ou não seguir esse caminho, que o próprio Jesus vem nos dizer: alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa. Meus queridos irmãos e irmãs, de tudo aquilo que foi dito, de tudo aquilo que foi meditado, que você possa colocar no seu diário do dia a dia com a palavra, aquilo que tocou o seu coração no dia de hoje, aquilo que o Senhor trouxe de especial para você. Que a nossa segunda-feira seja de bênçãos e de alegria na paz de Jesus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.